Vamos aqui para o impacto, só fechando esse parágrafo aqui, vamos para o impacto dos 50 bi. Coloca na tela, por favor. A gente já vai trazer a matéria do Eduardo, mas coloca na tela aí, por favor, Brenda. Tarifa, tá? A tarifa do Trump aí dos 50% vai tirar 50 bi do agro, tá? 50 bi do agro. Durmam com um barulho desse. Lula. 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 Quem é responsável? Lula. 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 Lula, 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 Lula. Irresponsável. Irresponsável, profundamente irresponsável. No primeiro mês desse governo eu escrevi um artigo mostrando como a estratégia que já estava ali pronta para ser executada, para a destruição dos setores econômicos que não votaram no Lula. Dos setores da sociedade que não votaram no Lula. Por isso que é um governo de revanche, de vingança. Não tem nada a ver com governar para o Brasil. Põe lá. Estudo aí da FGV. Todos os produtos, tá? Sobre todos os produtos. Podem gerar uma redução de 0,41% no PIB. Viu, JH? André Marcília, Júlia Luci. Segundo a nota técnica assinada aqui por Ângelo Gurgel, Cícero Lima e Leonardo Munhoz, as tarifas previstas para entrar em vigor no 1º de agosto podem provocar uma queda de até 75% nas exportações do agro brasileiro. O JH acabou de dizer, os Estados Unidos não precisa do Brasil, o Brasil precisa dos Estados Unidos. O impacto seria de aproximadamente 9 bi de dólar, tá? 50 bi de real. O estudo indica que o aumento nos custos dos produtos afetaria o consumo interno. Hoje, cerca de 30% das exportações do Brasil para os Estados Unidos são do setor agropecuário. Atualmente, produtos como suco de laranja e açúcar já enfrentam tarifas elevadas, de 10,94% e 19,79%, respectivamente. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações do agro. Em 24, essa participação subiu de 5,9% para 7,4%, segundo o próprio Ministério da Agricultura. No ano anterior, foram exportadas 9,4 milhões de toneladas para o país, tá? Com receita de 12 bi de dólar. Diante do cenário, o governo busca alternativas. Quais são as alternativas? Café, suco de laranja, carne bovina, pescados e frutas, que são os principais alvos do tarifaço, tá? Ou do embargo, como bem frisou o nosso querido André Marcília. É um embargo, sanção. O foco está na Ásia, em países como China, Austrália, Coreia do Sul, Arábia Saudita, México, Reino Unido. O Brasil está tentando diversificar. Ele não está tentando renegociar, ele está tentando tirar, em vez de mandar para os Estados Unidos, mandar para outros países. Só que esse tipo de negociação leva tempo. Leva tempo. Você não abre um mercado do dia para a noite. Se fosse fácil assim, por que não fez antes? Por que não reduziu a dependência antes? Seus incompetentes, seus irresponsáveis. Eles não têm plano. JH, quero a sua opinião. Vamos lá, Cláudio. Acho que esse texto aí, esse artigo saiu, reflete bem aquilo que eu falei, né? A gente precisa mais dos Estados Unidos e aí uma coisa que eu queria ilustrar, acho muito engraçado quando sai debate na internet, mas quem paga são os consumidores americanos, os países. Economia é uma ciência, como todas as outras, mas a gente não pode sair generalizando aqui as equações. Quando a gente fala em tarifa, geralmente se acha que o consumidor sempre paga a conta. Verdade, via de regra, é isso que acontece na maior parte dos casos, né? Então, na maior parte dos casos, aquele tweet da Janja de que quem paga o imposto são as empresas e não os consumidores, é mentira. Quem paga são os consumidores, mas há exceções. E geralmente, eu brinco, os Estados Unidos quase sempre são a exceção dos livros textos de economia em tudo, quando a gente fala de moeda, quando a gente fala de consumo, etc. Quando a gente está falando de os Estados Unidos tarifando o resto do mundo, isso já é ciência, já está provado. Inclusive saiu um artigo na Bloomberg semana passada sobre as exportações do Japão. Quem costuma pagar pelas tarifas não são os consumidores americanos. Pelo menos a maior parte delas, quem costuma pagar são os países. E isso, se a gente pensar um pouco de bom senso, é óbvio. Se você tem uma empresa e o seu principal comprador negocia, ou se você tem uma empresa, você tenta repassar para o seu 18º cliente, as condições vão ser diferentes. Normalmente, se você tem um cliente pequeno, ele aceita o repasse de preço. Normalmente, se você vende muito para um cara só e tenta repassar preço e esse cara não aceita, você é obrigado a engolir esse preço, e muitas vezes as pessoas acabam vendendo até com prejuízo. É isso que acontece nos Estados Unidos.
Você não tem um substituto para o comprador americano. Eu sempre brinco que a maior força dos Estados Unidos é primeiro o mercado consumidor. Depois o dólar e depois o exército, o aparato militar. O mercado consumidor americano é muito grande, o mercado chinês não é grande. Por isso que a China depende do consumo externo. Se você cercar a China, você vai ter deflação, porque vai sobrar produto e não vai ter consumo. Se você cercar os Estados Unidos e impedir eles de fazer comércio, vai ter inflação, vai sobrar consumo e vai faltar produto. Então, no caso do Brasil, se a gente olhar, ou no caso do Japão, vou dar o artigo da Bloomberg, os produtores de carro do Japão tiveram que derrubar seus preços. Porque é simples, aonde que eu vou enfiar o carro? Não tem onde enfiar o carro. Então, muito diferente da taxa da blusinha. Quem é o Brasil na fila do pão? Quando o Brasil taxa a blusinha, a China vende blusinha para onde ela quiser. O Brasil é 1%. No caso dos Estados Unidos é o contrário, ele é o principal comprador de tudo praticamente no mundo. Vamos pegar café, por exemplo. O Brasil exporta muito café para os Estados Unidos. O chinês não bebe café. Vai enfiar na China? A China não bebe. Então você está entendendo o problema de se negociar com o maior mercado consumidor do mundo? Ele que absorve, quem absorve as tarifas americanas não são os consumidores americanos. O grosso está sendo absorvido pelos países. Vamos pegar a Embraer. Para que a Embraer vai vender jato? Para a China? Não, a China não tem pista o suficiente, nem mercado de jato executivo. É a segunda maior economia do mundo, mas não tem um mercado pujante de jato executivo. Em compensação, os Estados Unidos têm uma oferta farta de substitutos à Embraer. Não vou comprar a Embraer, eu compro da Cessna, fabricado aqui. Eu compro da Bombardier, fabricado no Canadá. Eu posso comprar um Pilatus, fabricado na Suíça. Então, essa situação, quem vai acabar pagando essas tarifas não são os americanos, são os brasileiros, os produtores rurais, que vão ter que vender esse café mais barato, porque senão os Estados Unidos compram da Colômbia, compra da Índia, compra de outro lugar, ou então vai ter que arrumar rotas de reexportação, exporta para o México enviar para os Estados Unidos. Então quem vai pagar esta conta é o Brasil. Não são os consumidores brasileiros, americanos. Você é obrigado a abrir uma divergência em relação aqui à Júlia. Na maioria dos casos ela está correta. No caso dos Estados Unidos, é por isso que está todo mundo fazendo beijamão. Ou as moedas dos países estão se desvalorizando, que é o que aconteceu com o Vietnã, ou os produtores, né, no caso nossos produtores rurais, vão ser obrigados a vender mais barato, porque o consumidor americano vai se recusar a comprar, e se você não vender para ele, não tem para quem vender. O americano bebe mais de 400 xícaras de café por ano. O chinês não bebe nenhuma, duas. Eu acho um absurdo a pessoa que não bebe café. Eu não confiaria em quem não bebe café. E confiaria menos ainda em quem come cachorro. Então é o seguinte, coloca aí, tem um vídeo aí da Amazon, da porta-voz da Casa Branca, falando do Jeff Bezos, que casou lá em Veneza, e fez uma parceria com a China. E aí agora estava querendo botar as manguinhas de fora para dar uma apertada, uma emparedada no governo Trump. Coloca aí. It was reported this morning that Amazon will soon display a little number next to the price of each product that shows how much the Trump tariffs are adding to the cost of each product. So isn't that a perfect crystal clear demonstration that it's the American consumer and not China who is going to have to pay for these policies? I will take this, since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing here. Is Jeff Bezos still a Trump supporter? Look, I will not speak to the president's relationships with Jeff Bezos, but I will tell you that this is certainly a hostile and political action.